Alô, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma edição da Cautiopédia. Se você está escutando a gente, se você está assistindo a gente, se você está ao vivo neste momento, dividindo este momento histórico com a gente aqui no YouTube, seja muito bem-vindo. É sempre um prazer estar com vocês, é sempre um prazer falar do futebol italiano com vocês, falar e escutar vocês também, né? Ler vocês, melhor dizendo, ter a sua participação, por isso eu já peço a sua participação, por favor, dê o ar da graça, deixe um comentário, faça suas perguntas, críticas, desde que sejam construtivas. Se tiver uma receita legal aí para compartilhar com a gente, compartilhe também, que todos aqui somos bons de garfo. Se for uma receita italiana, eu aceito de bom grado, de bom coração. Nessa edição a gente vai falar muito sobre arbitragem. Fazia um tempinho que a gente estava sem o escândalo na arbitragem italiana, mas tradição é tradição, né, gente? E, pelo visto, teremos aí mais um episódio, mais um capítulo, mais uma história, nessa história que é a arbitragem e Itália, ou escândalos e Itália. A gente vai te falar um pouquinho mais sobre o que a gente está falando, mas inclui aí um árbitro que mandava demais, né? Quando se chamava o VAR na Itália, tinha alguém ali que era um cacique com muitos poderes. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre o derby que rolou entre Milan e Juventus. Foi bom? Não foi, mas a gente vai falar os desdobramentos aí e o que isso significa no campeonato. Tem também duas equipes que se salvaram e a gente vai falar sobre como dá para você se salvar jogando defensivamente e como dá para você se salvar jogando ofensivamente. Não existe uma fórmula perfeita e Parma e Udinese, cada um à sua maneira, conseguiram se salvar. Eu já vou dar meu bom dia, boa tarde, boa noite para meus amigos aqui, começando com o Caio Bittencourt, mas Caio, teve coisa que a gente falou nas edições passadas que a gente pode também atualizar o pessoal, né? Temos, não só fala daqui a pouco de Série B e Série C, mas considerando que os assuntos Inter, Napoli, essas coisas vão estar meio reduzidos em relação ao assunto Champions League, com 3, 4 ali na pedra em busca da vaga, e claro, a Inter que não confirmou o título, mas confirmou o recorde do Di Marco, querendo ou não, no empate com o Toro. É de se discutir a atuação e tudo mais, como deixou um 2-0 virar 2-2, mas o fato é que o Di Marco bateu o recorde de assistências com gosto. Foi até engraçado, durante o jogo a gente teve dúvidas disso e foi consultar se a estatística estava certa, mas estava certa mesmo, 17 assistências. E com louvor, graças à qualidade técnica do Di Marco, graças à excelência do Di Marco. E até uma curiosidade, o primeiro gol foi um passe do Di Marco para o Thuram. Sabe qual a conexão que mais gerou gol nessa Série A? Exatamente, Di Marco para Thuram. Isso deu em 5 gols exatos para a Inter. O segundo lugar, ninguém vai acertar, que é de Aaron Martin para Ostigard, do Genoa, que gerou 4 gols. Esses são os top 2. Aí depois vem Di Marco para Boni e Pio Espósito para Lautaro. Isso eu puxei do WhoScored, que contabiliza esses dados. Dito isso, para não dizer que eu não falei do Napoli nessa gestão, tivemos um milagre, que foi um gol de De Bruyne com bola rolando, que é inédito nessa Série A, e coisas que eu ainda reclamo dessas questões de Conte, principalmente as atuações do Højlund, que se não faz gol, parece que a atuação fica muito complicada. Aí você pode dizer, mas ele ia fazer um gol e o Terratiano botou para dentro, mas a seca do Højlund é relativamente complicada. Atuações do Højlund relativamente complicadas, mas vamos falar de B e C, que é melhor. Vamos sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, Nelson. Você, inclusive, vergando a camisa de um time da Série B, eu acho que não sobe, hein, Nelson? E se subir, vai ser ali com muita luta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. É difícil saber, né? Porque o playoff é uma coisa meio louca, né? Vamos falar mais da classificação da Série B daqui a pouco, né? Mas são 30 pontos, né? De diferença entre o Frosinone, que tá na terceira posição hoje, né? Quase 30 pontos, né? Pro Avelino, que é o oitavo. Eles podem se enfrentar. E tem 30 pontos de diferença. E, eventualmente, o Avelino pode acabar subindo, né? Vai que nessas semanas aí dos playoffs, o Palermo, por exemplo, pode estar bem, né? Assim, o Palermo e o Frosinone estão muito à frente dos demais, né? Eu vou também aproveitar esse comecinho para passar uma outra informação. São os times que subiram. A gente vai na Série B, mas a gente vai mais embaixo ainda. A gente vai na Série C e a gente vai no futebol amador. No futebol amador, o Vado, não sei se vocês conhecem o Vado, já ouviram falar no
Vado, o Vado foi o primeiro campeão da Copa Itália, lá em 1922. E o Vado conseguiu voltar ao futebol profissional, né? Conseguiu aí o acesso à Série C para a temporada que vem. Então aí temos o primeiro campeão da Copa Itália de volta na Série C. E falando na Série C, temos 3 times que garantiram o acesso da C para B. O Arezzo, o Vicenza e o Benevento. O Vicenza e o Benevento jogaram a Série B recentemente, né? Inclusive o Benevento bateu na A Bruxa bateu na A há pouco tempo. O quarto time vai ser conhecido no playoff. Tem um vídeo que vai sair muito bacana sobre a música que o Arezzo escolheu para comemorar o acesso, né? Eu vou dar um spoiler muito curto aqui. O mascote do Arezzo é um cavalo. Então, assim, se você conhece do Arrocha, conhece do Pagodão Baiano, acredite, é uma música relacionada a cavalo na comemoração do título do Arezzo. O Nelson fez um vídeo sobre isso que a gente vai soltar nas mídias sociais. Então. Se você quer se surpreender com essa relação muito doida, aguarde. E assim, a gente gostaria de trazer atualizações da Série B também, porque foi um assunto que a gente discutiu na rodada passada, mas o que a gente tem de novidade, Nelson? Nada. Mas tem muita coisa. Eu vou começar sobre a série. Vou falar não tem. Tem. Não, vou falar um pouco da Série D primeiro, já que você trouxe aí o Vado. Não é só o Vado que subiu, né? A gente tem a volta do Treviso também, time já passou pela Série A, né? Na metade dos anos 2000. Teve também o acesso do Grosseto. Esses aí vão brigar. A Série D, para quem não sabe, tem 9 grupos, né? O primeiro de cada grupo, ele passa para um torneio, né? Eneagonal, vai definir o campeão, né, da Série D. Então, não está totalmente definido, falta uma rodada ainda, né? Outros dos times que subiu foi o Ostia Mare. É um time que é do Daniele De Rossi. Daniele De Rossi comprou esse time da cidade de Ostia, né? Que é ali na região litorânea, ali bem pertinho de Roma. E subiu também, é um time já conhecido. Time roxo, né? A gente acha que exatamente. A Fiorentina é o único time com essa coloração, o Ostia Mare também é roxo. Só que a diferença é que eles não são viola, né? É bianco ou viola. Que tem um branco também, é uma combinação um pouquinho diferente. E na Série D, né, tem um time tradicional também que tá sofrendo bastante, teve 14 pontos de penalização no grupo I, que é o Messina, né? Pode acabar caindo aí, já falamos no amadorismo, né? Cairia para a Eccellenza, né? Que é a 5ª divisão. Tem isso aí, né? Tá ligado? Série A, hein? Ali 2004, 2005? Tava nessa época aí na Eu lembro que eu Série gostava A. do estádio do Messina, não sei porquê. Sabe essas coisas que você não sabe o motivo? Eu lembro que eu gostava do estádio do Messina. É curioso porque é um estádio novo, né? Inclusive, o Messina tinha inaugurado o estádio, o San Filippo é um estádio novo, né? Curiosamente aí, tinha um time que estava utilizando 2 estádios recentemente. Inclusive vai sair um vídeo aí essa semana também, com um personagem desse time do Messina. A gente vai soltar no dia 1º de maio. Tem um personagem aí, um atacante desse time aí, que será um dos temas, né, desse vídeo. Mas enfim, vamos passar pela Série C antes de passar pela B? Aqui é o Grupo A, né? O Grupo A, o Vicenza dominou a categoria, né? Já está promovido há muito tempo já. Se eu não me engano, a promoção do Vicenza vem em março. Então já tem bastante tempo que o Vicenza subiu, né? E daí para baixo é um monte de times que vão brigar pelo acesso nesse mega playoff, né? Que são 28 times para uma vaga. Então a gente tem essa loucura aí na Série C. Absurdo, bicho. Eu acho uma loucura, né? Tipo, o Brescia e o Renato, eles já estão classificados para a fase final, né, desse playoff. E tem da Gian Erminio até o Lecco. Esses times ainda vão brigar por uma das vagas, né? A gente teve a queda da Triestina, né? Que é um time bem tradicional também. A Pro Patria também é um time tradicional. E o a Virtus Verona também, né? Que é uma equipe que tem uma questão curiosa, né? Tem o Luigi Fresco, né? O técnico. Se demitiu depois de, se eu não me engano, quase 40 anos na frente do time, né? Ele entrou em 82, ficou até 2026. 44 anos. Ele é o presidente, né? Também do clube. E aí entregou o cargo, virou colaborador, mas depois tomou o time de novo para ele e não adiantou, né? Acabou rebaixado. Esse aí foi o grupo A, né? São 3 grupos, né? Aí a gente tem o grupo B, do Arezzo, que a gente já falou. Uma briga, assim, com o Ascoli até a última rodada, né? O Ascoli também muito tradicional. O Ascoli e o Ravenna já estão ali para a fase final do playoff também. E uma curiosidade desse grupo aí, vocês podem ver que tem um time a menos, né? Porque o Rimini, ele foi excluído do campeonato. Durante o campeonato, por questões administrativas, acabou sendo excluído, né? Inclusive, o vídeo da semana, esse vídeo que eu falei do 1º de maio, são 2 times que estão nessa tela aí. Não vou revelar quais. Vocês guardem bem essa telinha aí. Para quem tá assistindo a gente na live, né? Quem tá ouvindo a gente no podcast, depois vai lá no nosso canal do YouTube, aproveita, se inscreve no canal também e vê aí. A gente tá aqui há 16 minutos de live, então você chega aí no minuto 16 e vê essa telinha aí e para saber, né? De tentar imaginar quais são os times que a gente tá falando. Detalhe aí que a gente tem a Juventus Next Gen, que pode acabar subindo para a Série B, né? Ainda vai jogar o
playoff. Existe essa possibilidade aí também. Já na Série C, a gente tem o Benevento, que subiu, Catania e Salernitana, 2 times muito tradicionais também aí, já estão na fase final do playoff. Cosenza também é um time tradicional, Crotone. É impressionante, né? A gente vê, assim, a quantidade de times tradicionais que tem na Série C e o quão infernal é disputar a Série C. Porque se você cai da Série B para a Série C, você vai cair num grupo muito difícil, com rivalidades regionais altíssimas, né? Que os grupos são regionalizados, né? A gente vê a Atalanta sub-23 aí, porque não pode ter mais de um time sub-23 em grupo. Não sei se o Milan no futuro voltar, vão ter que dar um jeito. Mas foi o time que mais viajou, digamos assim, né? Saiu do grupo A, que tem a Inter sub-23, e foi para o grupo C, que é do centro para o sul da Itália, né? Por causa dessa restrição. Mas todos os outros clubes aí são clubes do sul. E você vê muitos times conhecidos, né? Você tem o Foggia, que acabou caindo, né? Foggia é um time também muito tradicional que acabou caindo. Teve problema, né? A torcida chegou a invadir o estádio para tentar agredir os jogadores nas últimas rodadas do campeonato. O negócio não tá muito simples lá, né? Quem acompanha o futebol italiano bastante conhece o Foggia ali dos anos 90, né? Do Zeman, um time muito legal de se ver jogar, um time ofensivo e tudo mais. Vai jogar a Série D na próxima temporada. Mas, enfim, é o que eu tava falando, né? Como a Série C é um campeonato difícil. Só o campeão sobe e depois você tem que passar por esse playoff com 28 times envolvidos. Suas receitas caem drasticamente, né? E para você acabar voltando a jogar um campeonato como a Série B, custa muito. Tem times aí que estão na Série C há muito tempo, né? Não consegue. O Crotone, por exemplo, caiu já tem um tempinho e continua na Série C, por exemplo. O Catania, então, também nem se fala, né? Quem cair da Série B para a Série C vai ter trabalho. Nesse ano até foi comum que cada grupo tivesse um time que sobra, né? Que tenha sobrado no time. Com exceção do Arezzo, né? Que disputou ali até a última rodada. Mas isso também é raro, né? Geralmente não tem ninguém sobrando na Série C, não, cara. É perrengue até a última rodada. Pois é. Aí você viu o Spezia, jogou a Série A um dia desses. E tá para cair. Aí você vê a diferença. E o Spezia é um time que tem dono americano, que tá com um certo investimento. Aí você tem aí ali também o Bari, que é um time da família De Laurentiis. Então você vê aí que são times que têm grana para uma Série B, que se caírem para a Série C, vão se ver numa situação muito complicada. Porque mesmo tendo grana, não significa que eles vão conseguir ser campeões. É disso que eles precisam. Se não copar o grupo, vai jogar um playoff complicadíssimo. Quando a gente falava da Sampdoria, né, como era dramático para a Samp cair para a terceira divisão como na última temporada, a gente estava falando disso aqui, não era nem simplesmente vai jogar lá e vai voltar. A Série C é muito difícil e eu acho que a Série C precisa ser reformulada também, porque desde que elas acabaram, né, com a Série C1, Série C2, o T1, o T2, se você quiser em italiano, o Lega Pro, a Prima Divisione, a Seconda Divisione, eram 2 divisões, né, elas foram incorporadas, virou uma divisão só, com 60 clubes e é muito difícil você jogar. Enfim, e a Série B é essa maluquice aí, né, aí que como a gente falou na nossa última atualização, eram 4 pontos que separavam os clubes que estavam ali no meio da tabela, eles estavam separados 4 pontos da zona de rebaixamento e 4 pontos da zona de playoffs. Hoje você tem ali a situação bastante parecida, né? Muda pouco, assim. Agora a Sampdoria, por exemplo, tem 5 pontos para a zona de playoff. Acho que também tinha que rever um pouquinho essa regra de pontuação, que já foi aumentada, né? Antes a diferença, se o terceiro colocado pro quarto tivesse 10 pontos, ele subia direto, agora é 15. Só que não tem uma graduatória para os outros. E aí você tem essa coisa meio bizarra de o Frosinone ter quase 30 pontos a mais do que o oitavo colocado e eles ainda vão lutar por uma vaga. Eu acho que devia acrescentar uma regra aí para você ter um limite, uma diferença de pontos entre esses clubes que estão ali para poder jogar os playoffs, porque a situação fica muito complicada aí. Imagina se o Avelino acaba subindo. Tipo, vai ter mérito, porque tá na regra, ele não tá nem aí pra ele, não faz assim, tá na dele, mas será que é tão justo assim? Um time que fez 30 pontos a menos do que o outro ser admitido num playoff e acabar ganhando essa vaga? Eu acho que é bem difícil. Acho que pra quem gosta mata-mata, acha que sim, né? Porque aí seria o tal do confronto direto, mas eu entendo o seu ponto. Porque é uma temporada regular, né? Eu acho que o mata-mata, ele tem seu lugar, claro, bem legal, mas tem competições de mata-mata. E eu acho que o mata-mata, nesse caso aí, eu entendo que, sei lá, você aumenta, amplia o tempo de disputa, porque são times que estão ali muito próximos, né? É um campeonato muito parelho, de fato, mas é tão parelho assim que tem 30 pontos, né? Eu acho que tinha que ter um limite e cancelar alguns jogos se esses times passassem desse limite de pontos entre si. Pelo menos eu entendo desse jeito. Não sei se eu não tenho mais o que falar de Série B, não. Acho que falei bastante já. Não, vou só dizer que eu tenho uma torcida aí pelo Monza. Queria que o Monza subisse. Muito difícil saber o que vai acontecer. Faltam 2 rodadas, tá, gente? Para vocês que estão vendo a tabela aí. Essa é a situação, faltando 2 rodadas apenas. Que, inclusive, terão todos os jogos ao mesmo tempo, né? Simultaneamente. A próxima rodada, que no caso é a penúltima, já vai ser assim.
Vamos falar sobre a Série A, Caio. Derby entre Milan e Juventus. Vi o jogo, achei que demorou a engrenar, né? Assim, meia hora do jogo ali muito modorrento. Inclusive, deixa eu recuperar um comentário aqui do Daniel Rodrigues. Ele falou que a segunda-feira dele está com o modo alegrismo ativado, sem emoção nenhuma e apenas o horário para cumprir o trabalho e rala peito e ir embora. Eu não acho que foi tão assim, não, mas também não foi bom. Acho que deixou muito a desejar, mas teve coisa boa. Mas eu queria que você falasse, Caio. Você que vai ter voz para falar desse derby aí, que segundo uns foi ruim, segundo outros nem tanto. Eu quero saber de você. Se Milan e Juventus não é o derby clássico, aquele derby de Itália que fazem Inter e Juventus, é um dos grandes clássicos do país, só que foi algo decepcionante, talvez para quem esperasse algo de ofensividade. Se bem que essa ofensividade, em dados momentos, partiu bem da Juventus. Foi uma partida interessante de algumas peças, do Kepler Turan, que fez um gol anulado, do Chico Conceição, mas ainda de outras com um pouco mais de idade, de Jonathan David, de Boga, que foi um pouquinho mais abaixo. No lado bianconero e no lado do Milan, houve uma tentativa de se fortificar o meio-campo, uma tentativa de fazer ganhar o jogo no meio-campo, não deu muito certo. Que o Rabiot teve um jogo um pouco mais complicado. Claro, teve os Selemakers colocando bola na trave no primeiro tempo, mas ainda assim, com o Milan aquém do que realmente podia produzir. Foi uma partida boa do Rafael Leão, que se diga, é importante. Não sei se o chacoalhão fez efeito. As últimas partidas do Rafael Leão têm melhorado nesse quesito. O Milan até foi mais seguro defensivamente em relação a outras partidas. Só que aí você começa a pensar que tempo atrás o Allegri conseguia armar esse tipo de times assim e fazer ganhar um jogo. Não conseguiu dessa vez. Aliás, até desde que o Spalletti voltou depois do hiato entre Inter e Napoli, na prática o Allegri mal ganhou do Spalletti. Então, com toda essa questão, para o Milan, talvez em dado momento, pareceu que poderia ter ganho o jogo. E em outro momento, pareceu que podia ter perdido. Para o Milan, foi melhor que para a Juventus. Mas, na verdade, os verdadeiros vencedores da rodada foram Roma e Como. Por quê? Porque, primeiro, o Como fez um desempenho muito bom diante do Genoa para fazer o 2-0. A Roma fez um desempenho melhor ainda diante do Bolonha com 2-0, que em dados momentos pareceu que podia ter sido mais, principalmente com o encaixe do Malen. O Malen foi com folga a melhor contratação de inverno, quiçá geral e em termos de impacto. Só que, assim, com o desempenho, parece certas coisas que o Como está mais pronto no quesito ter um ambiente em paz, com um time melhor azeitado, melhor trabalhado em relação ao da Roma. Questão de alguns problemas defensivos e tudo mais da parte romanista, que para mim pesa um pouco mais do que o do Como. E o Como, em termos de bola, joga um pouquinho melhor que a Roma. Só que, ao mesmo tempo, vai depender do que acontecer com a Juventus, de desempenho, dos jogos que vem por aí e tudo mais. Agora, o grande ponto de interrogação para o Milan nessa reta final é o que aconteceu com o Modric, que deve ficar fora desses 4 jogos. E o Modric foi o cara que mais jogou literalmente no Milan em minutagem, em número de partidas, e é o coração desse time, seja no aspecto técnico, seja no aspecto anímico, e assim, é um ponto de interrogação até para os primeiros jogos de Copa do Mundo. Aliás, é até bom dizer que jogadores da Série A italianos vão poder passar o verão tranquilo. Não vai ter esse problema de pensar na próxima temporada, vai poder passar férias tranquilas. Esse problema que a Croácia não tem, a Itália já nem tem. Inclusive, você tá com a camisa maldita aí, né, Caio? Camisa... Por que será que eu estou com a camisa maldita? Nós falaremos um dos motivos lá na frente, do porquê eu escolhi
essa camisa. Não tem um significado, mas é outra forma de protesto. Mas assim, como a gente escolheu falar de campo e bola primeiro, a gente tinha que destacar esses detalhes, que é uma disputa pela Champions muito boa, principalmente Juventus, Roma e Como. Eu não acho que o Milan vai perder isso, talvez assim, são de diferença de 3 pontos para uma vaga, né? Então é de se esperar muita coisa importantíssima, porque Como e Roma apareceram numa crescente, só que a Juventus também está sólida. Ela não deixou de ser sólida pelo empate no Clássico. É difícil até prognosticar por isso. A Juventus é a favorita, naturalmente. Só que Como e Roma também estão apresentando um desempenho para isso, a meu ver. Cara, gostei muito do Salemakers ou Salemakers, e aí vai de como você prefere a pronúncia, mas boa partida do belga. E Chico Conceição, que tenta alguma coisa diferente ali. Vou reforçar, não acho que o jogo tenha sido muito ruim, não, assim, não teve ninguém que destoou muito. Acho que o próprio jogo já tem esse histórico, né, que é um contexto legal pra gente falar também, que os últimos derbys entre os dois foram a toada é essa aí mesmo. Chico Cup Miners não entrou muito legal, mas não é o suficiente para falar que ele foi mal, não. A gente já falou então do derby, não tem muito o que falar de Inter. A Inter empatou com o Torino, segue na liderança, não mudou muita coisa, segue precisando apenas de uma vitória na próxima rodada para ser campeã. Muita gente falando aqui sobre o Alegre e o Modric, realmente ele teve 2 fraturas no rosto, né? O Hércules está trazendo isso, e a dúvida agora é se ele joga a Copa do Mundo desde o começo ou não. Uma pena, porque, cara, durante o jogo eu comentei com um amigo meu, inclusive tá no Fantasy com a gente, o Cadu, o Carlos Eduardo, um abraço pra ele, que ainda vale muito a pena ver o Modric jogar, né? Pra quem não queria ver o jogo em si, queria ver só o Modric, valeu a pena, até que teve essa fratura aí num acidente de trabalho, né? Subiu ali com o Locatelli, saiu essa fratura aí. Vamos então passar pro assunto principal, ou vamos na classificação? Vamos ver a classificação da Série A, e aí eu vou cantando pra você que tá escutando também, pra você que tá escutando o podcast. E da Série A, a Inter na liderança com 79 pontos, Napoli com 69, né? 10 pontos de vantagem para Inter de Milão. E aí você vê Milan, que eu acho que está muito bem encaminhado, né? A gente chegou a sondar com a possibilidade daí aí nas últimas edições do Milan ficar fora da Liga dos Campeões. Pontuou bem, né? Tinha vencido já um jogo antes do empate contra a Juventus, então tá com 67, Juventus com 64, e aí Como e Roma com 61. Depois a gente vem na 7ª colocação a Atalanta, que já abandonou, né? Já abriu o campeonato, com 54 pontos, perdeu hoje pro Cagliari. Lazio, Bolonha com 48 pontos. Na 10ª colocação, fechando a primeira metade, digamos assim, né? O Sassuolo com 46. Udinese e Parma, que eu já antecipei, vão ser temas ainda hoje. A gente vai falar sobre como eles conseguiram essa confortável, né? Faltando aí um pouquinho de campeonato ainda, Udinese e Parma já matematicamente livres do rebaixamento. Torino é o 13º com 41, Genoa é o 14º com 39, a Fiorentina, que a gente esperava muito mais, é a 15ª com 37 pontos, mas aí a culpa é nossa, né, de esperar muito mais da Fiorentina, bobos somos nós. O Cagliari, que conseguiu uma vitória importantíssima hoje, aí descolou de vez, né, com 36 pontos na 16ª colocação, e aí começa a briga de foice. 17ª colocação, o Leite com 29, a Cremonese é a 18ª com 28 pontos, e Verona e Pisa já não precisa nem mais ser citados, né, não precisam nem ser mais mencionados. O Verona 19º com 19 pontos, o Pisa o último colocado com 18 pontos. Para ressaltar, Cagliari e Atalanta foi um jogo bem bom, por sinal. Um jogo interessante, muita troca de posição, um Cagliari que jogou muito bem, acho que agora dá para cravar o Cagliari salvo ali. Foi o jogo que garantiu o Milan nas competições europeias, né? Porque a Atalanta perdeu e agora o Milan está garantido no mínimo na Conference League, né? O meu tostão sobre Milan e Juventus, muito difícil Alegre e Spalletti perderem vagas na Champions League, né? Os caras são especialistas nisso. Eles são contratados para isso aí. O que vem a mais disso aí é lucro, né? Mas quando ele assina lá, a cláusula é essa, né? Eu acho engraçado que o Cagliari, cara, ele faz umas 3 ou 4 temporadas já que acontece a mesma coisa. O time joga nada. Aí no final, assim, parece que o time acha o futebol, né? Na 33ª, 34ª rodada, eles fazem um jogaço, de repente. Opa, o futebol tava aqui o tempo todo. E aconteceu hoje, como o Caio falou, foi um jogo interessante, eu não vi, tô acreditando no Caio. Se o Caio estiver mentindo, vocês reclamem com ele. Caio Bittencourt, vou de Nelson Oliveira para começar a falar do assunto principal, que é
o escândalo de arbitragem na Itália. Primeiro faz um resumão, Nelson, e depois a gente vai nos pormenores aí, a gente vai nos meandros e coisas mais específicas, mas resume aí, por favor, o que está acontecendo e por que essa investigação voltou, né? Porque não é uma investigação nova, mas por que ela tinha ido pro cacete e agora voltou? Bom, isso a gente não sabe ainda. Isso é uma pergunta que ainda não foi respondida. Por que ela voltou? Porque ela foi arquivada, né? A denúncia que aconteceu, primeiro foi do ex-auxiliar Domenico Rocca, que fez a denúncia que que não existia uniformidade no tratamento ali dentro da estrutura da Associação Italiana de Arbitragem, na parte de trabalho, de que às vezes algumas decisões tinham uns critérios, outras tinham outras. Era uma questão ali interna. E aí ele cita alguns casos, né? Como faltou critério em algumas decisões. No fim das contas, o Rocchi ele foi acusado de interferir no VAR do jogo Udinese e Parma. E aí tem inclusive a gravação, porque a sala do VAR é gravada, do Daniele Paterna, o assistente do VAR, olhando, né? Alguém teria batido no vidro da sala e ele chega e fala: é pênalti? Pergunta se era para marcar o pênalti para alguém que estava do lado de fora da sala, teoricamente tinha batido na janelinha, né? E aí essa pessoa, teoricamente, é o Rocchi, que é o chefe da arbitragem das séries A e B. Então tem essa partida inicial. Essa partida foi analisada pelo júri desportivo na temporada passada. É o procurador, o Quiné, já é conhecido de outras histórias, né? Que analisou outras denúncias aí nos últimos anos. Ele arquivou essa denúncia, não teria nenhum ilícito nisso aí. Vem daí. E aí outras questões vieram aparecendo, né? Maurizio Ascioni, que é o procurador de Milão, ele é da esfera civil, resolveu reabrir o caso a partir dessa denúncia. Indiciou o Gianluca Rocchi e outras pessoas da cúpula de arbitragem, né? O Paterna, que eu acabei de citar, também foi. O Andrea Gervasoni, que é auxiliar do Rocchi, ex-árbitro também foi indiciado. E outros membros auxiliares de VAR, árbitros de VAR, também foram indiciados aí para serem interrogados. A partir daí também surgiram outras questões, né? Porque tem a questão do VAR do jogo entre Inter e Verona da temporada 23-24, que o Bastoni dá uma cotovelada no Duda do Verona. Se tem merda, o Bastoni tá no meio, né? Ele não tá precisando tomar um banho de sal grosso, o Bastoni. Mas, enfim, essa é uma questão um pouco antiga, né? Mesmo na época, isso foi muito conversado. O Michael Fabri, que era o juiz do dia, o áudio acabou sendo revelado. Ele entendeu que não era pênalti, que não teve intensidade no movimento do Bastoni para marcar. Mas esse é um jogo que também foi colocado. Só que as investigações elas se concentram em jogos ali da temporada 24 e 25. Dizem que o Rocchi teria se reunido com pessoas, ninguém disse quem são essas pessoas, em San Siro, uma reunião que definiria árbitros favoráveis à Inter em jogos que, no final das contas, a Inter perdeu. O jogo contra o Bolonha, que a Inter perdeu, inclusive, com o lateral sendo batido 15 metros à frente. Nos acréscimos do jogo, acabou gerando o gol do Orsolini. E o Doveri, ele não agradaria a Inter e teria sido vetado desse jogo. Desagradando a Inter, teria sido vetado de uma final para a qual a Inter não se classificou e apitou a semifinal contra o Milan, que a Inter perdeu por 3-0. Enfim, algumas peças nessa narrativa, elas não parecem se encaixar. Aí é uma opinião minha. Se isso aí foi reaberto por depoimento, é uma coisa meio lavajatista da parada. Uma coisa meio... Não tem indício concreto. O depoimento, qualquer um pode falar qualquer coisa. São dois ex-árbitros, né? O Rocca e o Pasquale De Meo também falam sobre questões ali do Rocchi. Eu vou chegar um pouco mais à frente nisso também. Eles são árbitros que já se aposentaram e eles não teriam boas relações com o Rocchi. Eventualmente, parece que é uma questão muito mais interna. Só que essas partidas, elas acabaram surgindo no radar. Ninguém tem muita ideia de por que essas questões vieram a surgir, porque não tem provas. Nenhum dirigente da Inter é investigado até o momento. A gente não sabe se tem algum tipo de quebra de sigilo, se alguém tem alguma mensagem, pegaram algum grampo telefônico. Esse é um pouco velho, né? Não sei se as pessoas ainda se falam por telefone assim, mas a gente lembra do Calciopoli que muitas das denúncias surgiram de grampos, né? Eu não sei se tem alguma mensagem de áudio de WhatsApp, alguma questão, realmente uma prova mais concreta, porque o que chegou até agora, muito cru. Alguns depoimentos, algumas coisas que ali sim parecem ter um pouco mais de materialidade, como a questão do jogo entre o Udinese e Parma, que de fato o Paterna olha pela janela e ele já foi evidenciado que ele deu falso testemunho em relação a isso anteriormente. Mas, assim, o lance o Rocchi ele não pode fazer isso. Nesse lance em específico, quem quer que tenha interferido, se é que houve interferência, mandou marcar um pênalti que foi pênalti. E não ia ser marcado, aparentemente. Mas não pode, né? Aí é que vem a grande questão que está sendo colocada. Por que alguém estaria interferindo para marcar pênalti? Seria Rocchi um control freak, um controlador, um cara
cara que quer ter tudo ali. Não, parece que não é bem por aí. Parece que ele tem ali seus preferidos, porque existe um sistema de pontuação. Os árbitros, né, eles têm pontuações. Eles têm uma carreira. E aí, por isso que parece que as denúncias dos ex-árbitros que acabaram se aposentando, inclusive antes da idade deles, né, o Roca, se eu não me engano, ele tem 42, o Demel, se eu não me engano, também não tem idade ainda máxima de aposentadoria. Mas eles se sentiam lesados por não conseguirem ir à frente na carreira, porque o Rock ou qualquer outro membro do sistema estaria beneficiando árbitros para impedir que eles errassem e perdessem pontos nesse ranking. Então, o tipo de manipulação que parece que está sendo colocada é essa. Saiu uma entrevista do Demel, foi publicada inclusive pela Gazzetta dello Sport, saiu também pela AGI, que é uma agência de notícias da Itália. Ele fala muito nesse sentido. Tanto é que tanto o Roca quanto o Demel, eles falam sobre um episódio que não está sob investigação, mas que também surgiu muito no escopo da investigação, que é um jogo da Inter contra a Roma, do campeonato passado, e tem um pênalti do Ndicá no Bissek, que o VAR não chama para revisão, e que depois esse erro ele foi assumido também, só que o Rock ele some com o áudio. O áudio, que eles têm um programa, né? Tem um programa chamado Open VAR, que eles publicam áudios. Tinham, até dizer importante que esse programa acabou a tal ponto porque nessa temporada foram tantos erros de arbitragem que o Open VAR teve que acabar porque estava gerando ainda mais problemas. Central virou a central do amigo. Eles contabilizam algumas outras coisas, né? Por exemplo, os erros ainda assumidos pela AIA, né? Que é a Associação de Arbitragens, isso ainda está acontecendo. Eles fazem esse balanço de erros a favor de times e contrário, quantos erros o VAR teve na temporada e em quais jogos. Isso ainda está acontecendo, né? Mas o programa, ele segurou o áudio. O jogo foi ali em abril, o áudio só foi ao ar um mês depois. O campeonato já tinha acabado quando o áudio surgiu. Esses dois árbitros, eles colocam também esse jogo. O Rock, ele fala assim, alguém bateu na janela ali do jogo entre Udinese e Parma, mas por que o Gervasoni, que era o supervisor desse dia, não bateu no Inter e Roma? A grande questão é que os próprios árbitros dentro do sistema começaram a colocar dúvidas no sistema. E aí a questão é que isso ainda, a investigação, acredito que ainda vai se debruçar sobre isso. Se de fato isso é uma questão interna, ali de corporativismo, do Rock tentando fazer alguém crescer, ou se ele tem algum interesse por trás em relação a alguma questão de clubes, se ele tem algum dirigente envolvido. Não tem nenhum dirigente de clube indiciado nessa investigação. Todos são membros ali da arbitragem. Talvez por isso saia um pouco mais da esfera esportiva e entre na civil. Porque se for uma questão ali de trabalho, é algo ali que está lesando alguém no ambiente de trabalho, não sei se isso deveria ir um pouco mais para a esfera trabalhista nesse caso, porque não há denúncia de trabalho, algo ali pode ser um crime realmente de outra ordem, né? Não é exatamente uma manipulação esportiva, mas sim uma manipulação dentro de um ambiente de trabalho por interesses terceiros, né? Quem nunca teve um chefe cuzão, né? Talvez ele fosse só aquele chefe mala que quer botar o dedo em tudo. Eu acho que tem um cheirinho de vendetta aí, mas eu quero... acho que tem um problema pessoal aí entre eles, mas eu quero saber a sua opinião, Caio. Tem algumas perguntas que ainda não têm respostas, mas querendo ou não, alguns conseguiram maquinar melhor essas perguntas e respostas e tal. Tem uma newsletter do Paulo Ziliani, eu sei que o pessoal, de repente, bianconeiro, talvez não goste tanto, porque ele costumeiramente fez acusações na era marota da Juventus e mais tarde com marota na Inter. Alguns jornalistas assim até fazem assim. Aí entraria muito no campo da teoria da conspiração, mas tem alguns pontos interessantes. Dizem que tudo começou com uma carta de reclamação do Roca em maio. Só que as partidas citadas, essas duas da Inter, e ainda tinha um Salernitano e Modena na Série B em março, e outra Udinese e Parma na Série A em março, são anteriores a essa. Só que assim, se há uma escuta, se há alguma coisa, provavelmente ele pode ser descoberto por outra investigação que não tenha sido não tenha sido dada à luz ainda, porque isso é muito possível, levando-se em conta que, por exemplo, o que aconteceu com os esquemas de ingressos de San Siro, que acabou ouvindo Milan e Inter, até direção e ultras e tudo mais, aconteceram em duas investigações diferentes e outras questões disso. E tem outra questão também que então por que, se há investigações paralelas, por que a Justiça Esportiva engavetou? A Justiça Esportiva do nosso querido Giuseppe Chiné, ela é costumeiramente conhecida como
como a engavetadora geral da República. Ela fez isso com frequência, por exemplo, em casos como do falso exame de italiano do Soares, lembram disso? Teve isso. O exame falso de italiano do Luiz Soares na Juventus. Ela engavetou, primeiramente, o caso dos balanços em falso da Juventus. Ela engavetou outros casos também nesse quesito. E assim, ela chega em gaveta. Como é que esses casos foram à luz? Com o Ministério Público, com outras questões. O X da questão, no caso da Inter, seria que a forma com que as partidas posteriormente arbitradas pelo Colombo e pelo Doveri não teriam importância para a investigação. O comportamento ilícito do árbitro, nesse caso, seria o da hora da escalação, não exatamente o que aconteceu depois. Que é isso, por exemplo, o que muita gente confunde no caso do Cautio. Para lembrar, assim, das pessoas que às vezes aparece, por exemplo, juventino, milanista, interista e os outros dois envolvidos, Fiorentina e Lazio, se dizendo como coitado, que não sei o quê, que não investigaram direito e tal. O X da questão, no caso Calciopoli, que foi a Procuradoria de Nápoles, na época, que correu atrás disso, pegou interceptações, é que ali naquele momento, Modi e Giraldo, especialmente, mas outros dirigentes, se reuniram com árbitros como Bergamo, como Pierluigi Pairetto, que hoje tem um filho apitando na Série A, para chegar em acordo, no fim das contas, para o que seriam os árbitros interessantes para aquele momento. Seria isso o X da questão. Só que até agora não há prova. Pode vir a aparecer, mas hoje, 27 de abril de 2026, não há provas de que hajam dirigentes envolvidos, de que hajam outras coisas envolvidas. Um contratado de algum clube envolvido nessa escolha. Esse tipo de coisa, talvez a gente só tenha ideia dia 30. Dia 30, próxima quinta-feira, teremos o depoimento do Roque e de mais um, acho que vocês podem... É o Gervasoni. É o Gervasoni. Isso, do Roque e do Gervasoni, para saber que eles vão relatar sobre esses fatos à Procuradoria. Não será a última vez que nós falaremos do caso Roque no podcast da Cautiopédia. Esse é o primeiro de muitos. Nós vamos repercutir bastante. O que temos agora é isso. O Roque, ao que saiu na imprensa italiana, ele parece que ele não vai falar, né? Ele vai reservar o direito de não falar nada. Vai mandar o Ronaldinho Gaúcho na CPI lá do Senado. Porque assim, mas na verdade, pelo que eu tava vendo, tática do advogado, a estratégia do advogado dele, porque ele não sabe nem quem são os outros investigados, vão fazer perguntas a ele que ele não teria nem como saber como responder. Ele não teria uma linha de defesa preparada para, por exemplo, essa tal reunião, porque ninguém disse com quem ele se reuniu em San Siro. Teoricamente, ele não poderia dizer nada sobre isso e não vai querer falar qualquer coisa para, enfim, não produzir eventuais provas contra si, né, um direito dele, porque ninguém disse na denúncia com quem ele se reuniu. Essa denúncia específica de reunião, até agora, pelo que foi apresentado, e pelo que a gente sabe, pelo menos, não tem uma materialidade realmente, né? Agora, outra coisa também, né? Se houve algum dirigente da Inter envolvido, aí a gente tem que falar da incompetência da chamada Marota League, né? Porque para se reunir, para pedir árbitro que em 2 jogos que perdeu, dizer que não queria o Doveri apitou 4 jogos depois disso aí. Apitou o jogo contra o Milan, a Inter perdeu de novo, apitou contra o Napoli, empatou, né, em San Siro, os jogos contra os 2 times que estão brigando com ela pelo título, né, nessa temporada. E ainda tem, não sei se o Mariani entraria aí, né, nessa onda de árbitros que desagradam, mas depois do que aconteceu lá no jogo contra o Napoli, né, daquele pênalti bastante confuso que foi marcado e tal, o Mariani voltou a apitar o jogo da Inter agora, né, contra o Torino. Teve um pênalti também, o do Carlos Augusto, que gerou alguma discussão também, né, porque foi uma cabeçada próxima do braço e não existe critério em relação a isso, não é um critério uniforme. Tem árbitro que marca pênalti em lance que tá assim. A Inter, por exemplo, contra a Fiorentina, reclamou de um pênalti do Pongracic, um lance também, a bola bate no braço dele e não foi marcado. Tem muita coisa, às vezes, que é gogó. Falam-se muito que a Juventus é sempre a mais beneficiada, mas a Juventus, nesse campeonato, é a mais prejudicada por erros de arbitragem assumidos. Às vezes, são questões de período mesmo.
A Juventus tem a história do passado, o Inter tem as suas, Milan tem as suas, quase todo mundo tem as suas. Alguns têm muito menos do que outras, né? Mas inevitavelmente... Quanto menor o time, menos coisas disso vai ter, né? Fora a Regina, que eu não sei como é que se envolveu no Calciopoli, né? Achou que tava grande demais. Todo escândalo tem um desses também, né? Que você não sabe como é que foi parar lá. Não, é muita coisa de dirigentes. E aí, sobretudo, vai muito da maneira com que você vai dosando as coisas. Esse X da questão, agora eu acho que estamos vivendo um momento de transição na Série A. E aí, já puxando até para o próximo assunto, no fim das contas, nós estamos lidando com os italianos, cargos de dirigência e tudo mais, e os donos estrangeiros. Sobretudo, tudo bem que você tem um caso, por exemplo, o Marotta é o presidente, só que os donos ocultos são outros. Mas assim, você tem os donos do Milan, os donos da Roma, você tem tantos donos de estrangeiros assim, que isso acaba por fazer diferença, até na articulação. E até desses donos estrangeiros, tem alguns que têm ideias diferentes. Entre eles, eu destaco os donos do Parma, porque, no fim das contas, até para puxar para o próximo assunto, eles ousaram, no fim das contas. O Hércules está comentando bastante, citando o caso do Dino Thomas entrando, mas no caso do Parma, é até curioso como eles ousaram. A gente tem Parma e Udinese como parâmetros, mas o Parma ousou de uma maneira que, chegada do Carlos Cuesta, que vem de um auxiliar do Arteta, com uma ideia diferente, com um Arteta que até temporadas atrás tinha um jogo um pouco mais fluido, um jogo um pouco mais ofensivo. E hoje ele é até conhecido na Itália como um cara que lida demais bem com a defesa. Não é por coincidência que os números do Parma tá entre as melhores defesas do campeonato, fora daquele pelotão europeu, e isso está fazendo uma diferença enorme. O Parma sofreu só 40 gols e um time que só fez 25 conseguir se salvar é uma coisa impressionante. 25 sendo 8 do mesmo cara, que é o Matteo Pellegrino, sempre com a mesma estratégia para o Matteo Pellegrino, que é aproveitar o jeito como ele é bom de bola aérea, até um dos melhores cabeceadores das 5 ligas europeias nesse quesito, e é uma maneira que o Parma ousou, fez tudo diferente e deu muito certo. Esse que é o negócio louco dessa equação. Ousou sendo conservador, né? Isso que é engraçado, porque ousou pegando o técnico mais jovem desde os anos 30, o segundo mais jovem da história, um espanhol que de tic-tac não tem nada, é um meio-campista espanhol também, o Bernabé, um organizador de meio-campo, mas um time extremamente defensivo que não faz gol de jeito nenhum. E para você ver, né, que às vezes as coisas que se falam nem sempre condizem com a realidade. E o Carlos Cuesta, ele ficou muito perto de ser demitido, né? Teve um tempo aí, o Parma conseguiu uma arrancada ali, meados do campeonato, 3 vitórias consecutivas e tal, e deu uma aliviada ali, mas ele chegou, não vou dizer com a diretoria, mas tinha gente pedindo a cabeça dele. E o curioso também desse Parma é que não é só o técnico que é jovem, né? O time é muito jovem. E time jovem que sabe se defender, no futebol italiano, todo mundo diz, os jovens na Itália, eles não sabem defender, eles não têm a malícia para se defender. Não pode ter zagueiro de 20 anos, não pode ter goleiro japonês, não pode ter nada. O Parma tem tudo isso aí e tá se salvando com muita antecedência, né? Tinha o Leone, né? Seria mais um exemplo. Inclusive, vocês viram o shape do Leone? Viralizou aí o shape. Sério, hein? Não tá natural o nosso Leone. Porra, cada braço. E dessa defesa jovem, é até legal pegar o time que ganhou do Pisa nesse fim de semana, até uma atuação muito boa do Mariano Troilo, argentino. Basicamente é 2 de 22 anos, o Tircati, o próprio Troilo, e o Ndiaye de 24. É uma defesa muito jovem, claro que no fim das contas o pessoal vai acabar linkando aos mais endinheirados nesse quesito da própria Série A ou até de outras ligas, só que é uma ideia que deu muito certo. É de se questionar, talvez, a questão do meio-campo. Do meio-campo, eu acho que essas... Eu esperava um pouco mais desse setor específico. Eu esperava um pouquinho mais de nomes como o próprio Del Prato, que apareceu em alguns jogos, do próprio Bernabé. Nenhum empolgou, como nessas últimas rodadas tem empolgado Nestel Fegê, de 25 anos, tudo mais.
o desempenho dele, do francês, que ele veio da Ligue 2 do Grenoble, tem sido interessante nessas últimas rodadas, já fez 2 gols, já deu uma assistência contra o Napoli. O gol dele contra o Udinese é um pivô absurdo. Eu não lembro quem era o zagueiro do Udinese, estava marcando ele, mas o cara ficou completamente perdido, pivôzaço. É um tanque físico, e se viu até no bate-rebate que deu no gol dele contra o Pisa. E é um nome interessante para dar uma olhada. Tudo bem que, assim, para o padrão jovem, já bateu ali na idade, tem 25 anos, mas mesmo assim... Mas é o padrão jovem italiano, pô. Exatamente, é um padrão de revelação. Só ver o Vergara com 24 aí, que é a revelação do campeonato. O Parma, ele tem quebrado, né, esse tipo de estereótipo também, né? O Parma, ele, por exemplo, o Tircati, ele já vem jogando pelo Parma desde a Série B de 2001, 2022 ele já jogava pelo Parma, se tornou titular na Série B de 23, 24 quando o Parma subiu, e como o Caio falou, ele tem 22 anos, então ele já tá aí na sua 5ª temporada como profissional e tem jogado. Alguns anos ele não chegou a ser titular, mas vinha jogando com frequência. Na última temporada, por exemplo, ele jogou pouco, mas ele joga bastante. Aí você tem o Bernabé, medalhista olímpico pela Espanha, tá? É bom lembrar. Já tem 150 jogos como profissional, quase todos pelo Parma, né? Jogou no Manchester City antes. Se eu não me engano, ele vai fazer 25 anos agora. Mas já tá rodando pelo Parma um tempo. Você tem o sabe caso quem eu do fiquei surpreso de ter 25 anos também? O Nicolás Cavilla. Eu não vi esses anos se passando. 25 anos já. O caso do Boni, que já jogava bastante pelo Parma também, antes de a Inter contratar. O Parma tem feito isso. Ele tem dado rodagem a esses caras jovens. E a gente tá vendo isso acontecer de novo nessa temporada. É um bom exemplo pra ver que não tem essa história de jovem não sabe defender, jovem não tem maturidade pra fazer. E é um elenco que não tem muitos jogadores experientes. Esse elenco do Parma, você não vê um monte de cara aí, velho. Não tem. Você tem, sei lá, dos mais experientes, assim. O Strefeza, pô, é um cara que não é um veterano. Chegou agora. Mas aí você tem, sei lá, o Valério, que é um cara um pouco mais velho. É um time bem jovem. É o time mais jovem da Série A. E a Udinese, Caio, pra gente fechar essa edição, puxa aí, a gente explicou como o Parma conseguiu, né, essa permanência tranquila, digamos assim, poucos gols, defesa forte. A Udinese, contrário, né? Exatamente, a Udinese tinha lá seus problemas. Se você pega, por exemplo, o confronto dessa segunda, que por sinal também foi um jogo contra a Lazio, fez duas equipes de mezza classifica, como chamamos, mas que produziram um jogo interessante, se cafifou principalmente por causa dos gols. Se cafifou de um Zaniolo que faz a sua melhor temporada e mais segura, tanto de cabeça quanto com os pés, em muito tempo. O Zaniolo conseguiu se encontrar um pouco mais com a Udinese, um Keenan Davis, que antes da lesão já vinha desempenhando muito bem, já vinha sendo um cara que produz muitos gols. É bem verdade que, assim, dos 41 gols da Udinese, ele fez 10, já seriam 24% dos gols. É uma produção interessante. Um é Kellenkamp, que às vezes é meio vagalume, acende e apaga, mas quando acende é um cara interessante. E Arthur Ata, 23 anos, é um cara que tem muito futebol, cara que pode fazer diversas funções de meio campo. Com todas essas funções, o time do Runhait consegue ser interessante, consegue ser competitivo, consegue fazer jogos muito bons. É claro que às vezes quando dá tudo errado, aí esquece, mas os jogos muito bons são muito bons mesmo. E através disso, a Udinese conseguiu fazer uma campanha bem segura. Tem alguns nomes que vale sempre ficar de olho. O Solé já tem algumas temporadas na defesa sólidas, tem crescido mais, e são esses os nomes que eu destaco dessa Udinese, que já está livre no campeonato, agora pode ser o espírito zombeteiro de todo mundo, assim como vai ser o caso de quem pegar o Parma agora. No caso da Udinese, eu só destaco negativamente, talvez, a questão das confianças dos goleiros. Teve a volta do Okoye, alguns outros nomes, eu acho que isso pesa um pouquinho negativamente na questão defensiva da Udinese. Nelson, para a gente finalizar essa edição, a gente falou de um Parma que apostou no Cuesta, que ninguém conhecia. A Udinese também, assim,
não dá para dizer que era um tiro certo, né? Apostar no Rony Ait. Você acha que é uma tendência para a próxima temporada ou ainda não? Acho que a gente ainda vai ver muito dos velhos nomes ainda e o pessoal é um pouco mais conservador do que deveria. E se você gostaria, né, que aparecessem uns nomes diferentes aí, como foram esses dois, porque cada um à sua maneira trouxeram coisas novas para o campeonato, né? A grande questão é que a Itália tem uma escola de técnicos, e aí a gente está falando de escola, inclusive, não é nem da maneira figurativa, né? Existe a escola de Coverciano, que forma técnicos o tempo inteiro, né? Então, existe uma grande oferta de treinadores no mercado, que acaba fazendo com que seja difícil os times olharem para fora. Então, você vê um ou outro fazendo isso, e geralmente os que fazem isso são times que já costumam comprar muito fora. Jogadores mais jovens, né? O Parma tem feito isso bastante, a Udinese já faz isso há muito tempo, mas acho muito difícil. Principalmente se a gente considerar de onde vem o Rony Ait, né? Ele vem do futebol polonês, né? Não é um lugar que você geralmente vai procurar treinador. E mesmo assim, os trabalhos anteriores dele não eram trabalhos assim que enchiam muitos olhos, né? Ele tem origem croata, né? Mas ele nasceu na Alemanha, nasceu na Áustria, mas é alemão, trabalhou muito tempo na Alemanha. Mas também não tinha chamado muita atenção. Ele começou a chamar atenção, de fato, na Polônia, no Polgon e depois no Legia. Aí sim tem um pouco a ver com o scouting que a Udinese faz. A Udinese tem comprado muito na Polônia. Tem jogadores que, inclusive, o próprio Rony Ait, desde que chegou, também indicou do futebol polonês. E eu acho que tem a ver um pouco mais com isso. Indicado, né? O Buxa, por exemplo, acho fraquíssimo. Não, exatamente. Isso aí. A gente está aqui terminando a temporada elogiando o ataque da Udinese, mas o que a gente fez no início da temporada foi exatamente o inverso. Sim. Porque a Udinese. E acho que a gente tinha razão. Esses caras, eles surpreenderam a gente. Principalmente o Kenan Davis, que a gente já tinha visto jogar. Ele está no melhor momento da carreira dele. Ele conseguiu fazer o que ele tem de melhor, que é o físico dele, ter uma utilidade maior. Acho também muito pelo fato de o Atá estar colocando bolas para ele com muita frequência, o Zaniolo também ajudar bastante na criação. Enfim, acho que existe um contexto aí que o favorece. Todas as outras opções de ataque, e eu acho que isso se justifica, inclusive a nossa crítica, não renderam. O ataque, a quantidade de gols de centroavantes da Udinese estão todos nas costas do Davis. O Buxa não faz praticamente nada, o Ayo também não faz nada, o Gueye também não. Não é que a gente soltou isso no universo e por soltar, né? Bom, gente, vamos lembrar quando a gente fez esse prognóstico, o Alex Sanches estava lá ainda, né? O chileno. Então, assim, a gente teve um motivo para desconfiar da Udinese, teve bastante motivo, porque o Sanches era visto como um possível salvador. Aí, e o Zaniolo, todo mundo sabe da capacidade técnica dele, mas é uma granada sem pino. Não explodiu essa temporada, quer dizer, não explodiu no sentido negativo, explodiu no positivo, né? Foi muito boa a temporada dele. Uma grata surpresa, digamos assim, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? A gente já estourou o tempo, mas se vocês quiserem falar, falem. Apenas destacar, pessoal, dos comentários, o Hércules falou que esperava um pouco mais do Pellegrino no Parma. Eu já acho que não é nem a questão do Pellegrino em si, mas de como as bolas chegam ou não a ele. Muitas vezes até não. Posso dar um exemplo para você, Hércules, rapidinho? O Valério, por exemplo, ele teve um número absurdo de assistência na temporada passada, que era muito pro Pellegrino. Nessa, o Valério foi muito mal, então isso acaba impactando o jogo do Pellegrino também. Então, assim, talvez a sua impressão ela seja muito pelo que aconteceu antes da bola chegar no Pellegrino. Acho que o Valério é um bom exemplo. Até completando, assim, mais uma vez destacando, um grande abraço a quem nos acompanha. Já dê seu like e já se inscreva não apenas no canal da Cautiopédia do Pelo amor. YouTube. É nessa hora, que eu vou fazer o convite no geral para o pessoal como o Wilker. Por quê? O Wilker aqui diz que gostaria de ver vídeos mais aprofundados sobre jogadores, times, histórias e curiosidades da Série A italiana. Aí você fez assim, não, Wilker. Você está no lugar certo, meu amigo. Já se inscreve agora, porque a partir dessa semana, tal, a gente sempre vai pensar uma coisa diferente. O Nelson já vai pensar uma agorinha. Tem muita coisa vindo aí. Tem uma que aí já é diferente. Parece, mas é diferente música, mas tem mais coisas. É um grande jumpscare de comercial e não é só isso. Temos coisas na agulha aí, roteiros escritos já, editores trabalhando no nosso material. Então, como diria o Augusto Melo, tem coisa boa vindo aí. Nelson, alguma coisa para finalizar? Não, a gente está falando de times que se salvaram, né?
curioso que a gente nem precise falar do Sassuolo, porque o Sassuolo voltou da Série B, tá? Vocês Não, podem nem estar parece. esquecendo. Porque também caiu do jeito totalmente aleatório, né? Não era para ter caído. Mas também já voltou mostrando que não era para ter caído e já nem brigou contra o rebaixamento, tá aí firme e forte na 10ª posição. Mas a gente vai falar do Sassuolo bastante quando a gente chegar no fim da temporada, avaliar essa temporada do Sassuolo, que não foi uma temporada dependente do Berardi. Isso é uma coisa que a gente precisa aqui também destacar. O Berardi fez sua parte, fez muito bem, inclusive, mas não foi uma temporada dependente do Berardi, e isso é muito bom para o Sassuolo, né? Boa temporada de alguns nomes, do Koné. Cara, por incrível que pareça, eu gostei muito da dupla de zaga do Sassuolo, mas como você disse, não é dia nem hora para falar do Sassuolo, até porque, falando em hora, bicamos o relógio, né? Demos um chutaço, chutamos o balde com o relógio dentro. Como a gente acabou de falar, não precisa esperar até a próxima live, né, para você consumir nosso conteúdo. Você que escuta a gente, vamos lá no canal nosso no YouTube, se inscreva. E temos aí bastante conteúdo sendo produzido, vocês vão ver nos próximos dias, beleza? Muito obrigado a quem escutou a gente até aqui, a quem assistiu a gente até aqui. Nos vemos daqui a uma semana. Será que com um campeão italiano de fato e de direito? Porque o campeão italiano nós já temos, né? Mas assim, será que é 100% matemático? Será que temos mais definições na Liga dos Campeões e nas competições europeias? Saberemos quando nos encontrarmos daqui a uma semana, beleza? Arrivederci, tchau.